Oferecimento: Meia Maratona do Sol Sicredi. Está chegando a maior corrida de rua do Nordeste. Vem viver, vem sentir, vencer. Inscreva-se meiadosol.com.br. No Sesc, acreditamos que a vida é feita de momentos únicos para você e sua família. Acesse sesc.com.br e saiba mais. A vida acontece com o Sesc. Olá, meus queridos amigos e amigas corredores, triatletas e afins. É com muito prazer, com muita honra, que começamos o 5º episódio do podcast Bora Correr com Breno Perrussi. E hoje um episódio também muito especial. Semana passada vocês acompanharam uma história de superação por meio do esporte, uma história de salvação de uma vida, de um jovem, de uma família por meio do esporte. Hoje, nessa semana, vocês vão ver uma história de superação também, mas com ressurreição. A palavra é essa. O meu entrevistado de hoje, ele morreu. Eu não vou entrevistar uma alma, eu não estou numa mesa espírita, não. O cara está vivo, ele morreu e voltou, graças a Deus. Ele passou 15 minutos morto. Esse meu entrevistado de hoje, ele teve uma parada cardiorrespiratória durante uma maratona por 15 minutos, voltou à vida, e não só voltou à vida, como voltou a correr e voltou a fazer maratonas. O meu entrevistado de hoje já está aqui, Daladier Monteiro, aposentado, corredor de longa data, já cruzamos por várias corridas, vários treinos juntos há muitos anos. A esposa dele também está aqui, Luciana Monteiro Batista, não ia chamar pelo sobrenome dele, mas é sobrenome dela, Luciana Batista, economiária, veio com ele porque ambos viveram o mesmo drama e ambos estão superando juntos o mesmo drama. Ela também é corredora. Daladier, vamos direto ao ponto, vamos logo começar pelo ponto mais impressionante da sua história. Você é corredor há quantos anos? Olá, Bruno. Eu comecei a correr... Desculpe a indelicadeza. Em primeiro lugar, obrigado por terem aceito o convite. Obrigado a você, obrigado a Luciana. Claro que sim. Se você me permitir, eu gostaria de só fazer apenas a correção, é Luciana Martins. Martins? Martins, mas tudo bem. Então, Bruno, muito bom estar aqui contigo, tá? Nós começamos a correr... Agora eu vou fazer uma correção também, tá. É Breno. Breno. Não ia perder. Eu vou... 1 a 1. Então, Breno, nós começamos em conjunto, né, a treinar, a participar de treinamento de corrida em 2014. E em 2014 nós fizemos nossa primeira corrida oficial. Você lembra qual foi? Eu acho que foi a meia de Natal. Foi a meia de Natal. Foi a nossa primeira corrida oficial. De lá para cá a gente foi intensificando os treinamentos, né? A Luciana ingressou, salvo engano, em 17 na STI. E ali eu já estava no grupo de amigos da Corrida Maluca, já estava fazendo alguns treinos mais puxados. Então, a partir de 15 e 16 foi que a gente, de fato, começou com mais intensidade a participar das corridas de rua. A gente vai chegar lá, para quem está acompanhando aqui o início do nosso podcast, do bate-papo, quando eu falei que ele teve uma parada cardiorrespiratória durante a maratona, foi na maratona de Florianópolis, em 2019. Antes dessa maratona, Daladier, você já tinha feito maratonas, 42 km? Já sim. Na verdade, a maratona de Floripa foi minha 12ª. Olha só. Foi minha 12ª, então eu já tinha uma experiência com a distância, já sim. Ou seja, não era marinheiro de primeira viagem? Não, de forma alguma. Pois é, vamos chegar direto aqui ao ponto para a gente ir desenrolando o nosso bate-papo em torno desse episódio. Maratona de Florianópolis, 2019, mês de junho, ou seja, acabou de fazer 4 anos. Perfeito. Era 42 quilômetros, 195 metros. Era essa a distância. Você começou a se sentir mal em que momento? Que você percebeu? Muito bem, Bruno. A maratona de Floripa provavelmente foi a maratona que eu melhor me preparei. Né? Eu tive acompanhamento direto do professor Betinho ao longo de 4 meses aí de preparação. Então foi a prova em que eu fui mais bem preparado fisicamente e provavelmente psicologicamente também, para fazer uma boa maratona. E de fato foi uma boa maratona do ponto de vista de resultado. Então foi uma maratona muito boa. E assim, durante a prova eu não senti qualquer problema, não senti absolutamente nenhum problema. Né? Tem um episódio interessante que a Luciana pode me ajudar a contar, é que eu sempre tive uma boa interação com os colegas de corrida, né? Sim. E ali de falar, gesticular, mandar um alô, passar aquela onda toda, você, né? Sempre e a curiosidade é que no momento em que eu passei por Luciana,
e pela turma que estava lá na barraca eu acho que era Avalanche Amarela, eu acho que a equipe lá era Avalanche Amarela. Foi uma tenda que Betinho fez uma parceria, né? Betinho Descer fez a parceria e a gente ficou alojado nessa tenda. E eu passei e não cumprimentei o pessoal, não da forma como habitual. E aí, nesse momento, ela achou estranho. Isso estava ali faltando cerca de 100, no máximo, a 200 metros do pórtico de chegada. Ou seja, estava na chegada. Estava chegando, Então, assim, a impressão que passou para ela é que eu não passei legal, que eu passei com algum problema. Agora, meu sentimento é que eu estava tranquilo, eu estava bem, embora não me recordo de ter sentido qualquer problema até então. O acidente mesmo ocorreu no momento em que eu ultrapassei o pórtico. Então, eu completei a prova, né, ainda dei a pausa no relógio para marcar o tempo que eu fiz na ocasião, e ali o botão off desligou. Aí você só acordou no hospital, dias depois. Dias depois, justamente. Na verdade, eu vim retornar na quarta-feira. 3 dias depois. 3 dias. A prova foi no domingo e eu só vim retornar na quarta-feira. É interessante você contar essa história. Assim, é a primeira vez que eu estou lhe entrevistando. A gente teve poucas conversas rápidas e algumas pelo WhatsApp, mas é a primeira vez que eu estou lhe entrevistando sobre esse episódio. E a informação que eu tinha, que a gente conversando em roda de amigos e tal, é que você tinha começado a se sentir mal ao longo da prova, já, sei lá, quilômetro 30, 32, sentindo um cansaço excessivo. Esse fato de você ter passado por amigos e não ter cumprimentado como de habitual, tinham me relatado isso. Daladia é sempre aquele cara animado, sempre que, tudo bom e tal. E dessa vez ele passou sisudo, passou sério. Aí disseram, tem alguma coisa acontecendo com ele, deve estar muito cansado. A interpretação que tiveram, está muito cansado. Mas não, ali, pelo menos na reta finalzinha você já estava, talvez, por mais que não tivesse sentido incômodo, mas com foco ali, especificamente na chegada. Você não chegou a se sentir mal em hora nenhuma? Não, eu acho que inclusive cabe até uma correção, né? Ou uma informação, uma prestação de informação, porque realmente surgiu um boato, vamos dizer assim, de que eu tinha, inclusive, parado ali em torno do quilômetro 30 e tinha recebido atendimento. Não teve isso? Do socorro, não teve. Não teve. Sua prova discorreu normal. Normal. Eu vim realmente sentir quebra física, né, normal da corrida. Ali por volta do quilômetro 39. Eu perdi ritmo, andei um pouquinho ainda do quilômetro 39, andei. Eu tomei o gel andando, né, ali fiz a minha última alimentação da corrida, que foi o uso do gel, fiz andando realmente. Mas isso é normal, não? Normal, mas assim, isso que correu aí não procede. Talvez, Bruno, Breno, o que tem ocorrido é que um mês anterior, eu vou, assim, supor que tenha sido isso. No mês anterior, eu participei da maratona daqui de Natal. E nessa maratona, eu tinha combinado com o Betinho um determinado ritmo para fazer um ritmado. Né? Na verdade, ele nem queria que eu fizesse a maratona inteira. Como treinamento. Isso, mas não a prova inteira. Mesmo assim, ele colocou um ritmo, né? Foi uma prova, um ritmado para me fazer nessa prova. Quando chegou ali por volta do quilômetro 25, eu comecei a quebrar. Fui perdendo ritmo. E ali ao meu lado, que estava na bicicleta, era o Felipe Dias, meu amigo de corrida. Né? Então o Felipe Dias perguntou ali como é que eu estava me sentindo, e perguntou o ritmo, e em algum momento ali ele fez um contato com o Betinho, e Betinho me orientou que eu abandonasse a prova. E aí, realmente, no quilômetro 26, eu já não estava mais segurando o ritmo. Aí eu digo, não, eu já estou no quilômetro 26, eu vou pelo 26, eu vou pelo menos até o quilômetro 30 e eu aborto a prova. Foi isso que aconteceu. Eu abortei a maratona de Natal, que ocorreu um mês antes, no quilômetro 30, ali na altura da via costeira. Então, eu não sei se esse fato pode ter alguma ligação com esse, digamos assim, boato que surgiu com relação à maratona de Floripa. Ou seja, você, o seu infarto não deu sinais durante a prova? Não deu. Você não estava correndo na maratona? Estava na meia. Você correu a meia e depois ficou esperando? Eu fiquei esperando ele. Foi quando você viu nessa passagem, faltando poucos metros, e você chegou a ver o momento que ele caiu? Não, porque ficava bem distante. Mas aí, como ele demorou muito a retornar, né, da passagem para a volta, aí que eu fui atrás. Aí quando eu já cheguei lá, ele já tinha sido removido para o hospital. Aí já tinha o pessoal me esperando ali para acalmar, né? Mas eu não cheguei a ver, não. Você tem vários milagres aí na tua história. O primeiro deles é o que eu acabei de saber. A sua parada cardiorrespiratória, o seu infarto foi após cruzar a linha de chegada.
Talvez, se tivesse sido durante a prova, Não teria talvez você não estava aqui resistido. para contar a história. Mas como foi após a linha de chegada, a equipe médica tem uma equipe médica ali já pronta. Ao longo da prova, no percurso, também tem, mas o pessoal tem o deslocamento até chegar. Então, esse tempo, esses segundos, fazem a diferença. Você está aqui 0 sequelas. Então, É verdade. o primeiro milagre. O infarto aconteceu após cruzar a linha de chegada. Caiu, o atendimento médico foi de urgência, foi de imediato, Imediato. e já te removeu para o hospital. Breno, é correto dizer isso. Na verdade, assim, eu sou fruto de um milagre. Né? Porque, assim, se tinha de acontecer, aconteceu na hora certa, no momento certo, provavelmente na prova certa, porque teve todo um aparato, né, de socorristas lá. E as pessoas também certas. As pessoas. Foi, assim, incrível, como depois que tudo aconteceu, que a gente foi analisando como as coisas foram bem feitas. Você vai juntando o quebra-cabeça. Né? Foi tudo muito bem feito. Porque se tivesse ocorrido num treino, provavelmente não teria tempo. Se fosse num treino com a mesma gravidade da lesão que eu sofri, né? Provavelmente não teria tempo de socorrer. Se fosse numa outra prova, talvez numa outra cidade menor, com menos estrutura, talvez não tivesse condições também de ter o atendimento que foi me ofertado lá, tanto da parte dos socorristas quanto da parte hospitalar. Então, assim, foi tudo muito... assim, se me permitir dizer, Deus desenhou que ocorresse realmente no momento certo. E aí você fez a abertura interessante, eu morri por 15 minutos. Mais ou menos isso, né? Porque a parada cardiorrespiratória para o coração e o pulmão. Né? Um médico pode explicar direitinho como isso é grave para restabelecer a vida da pessoa. Ainda mais restabelecer sem sequelas. Né? De fato, eu só não morri porque a alma ficou comigo. A alma não subiu, não. Pois é, assim, é incrível isso. Mas é bem isso mesmo. E agora eu vou a pergunta para a Luciana. Como é que foi, Luciana? Quando você recebeu a notícia, você viu teu marido a poucos metros da linha de chegada, passou por você, demorou, vou lá saber onde ele está. De repente, está no hospital. Assim, não, na verdade, não tem explicação. Não tem como, você tem que viver um momento desse, porque não tem como transmitir, né? É difícil demais. Mas Deus também providencia, assim, força de onde você não tem. Você nunca imagina que você vai ter força para lidar com tudo que a gente lidou, com todas as circunstâncias. E, assim, por isso que a gente diz que as pessoas certas estavam nos lugares certos. Porque eu sozinha não teria dado conta. Então, assim, realmente... E foram pessoas desconhecidas, não foi ninguém conhecido. Foram médicos que a gente não conhecia, que estava ali, que lutou para ajudar mesmo. Não... Isso quando você fala médicos desconhecidos que estavam ali onde? No momento da chegada ou já no hospital? Lá no momento da chegada também, porque se o socorrista não fosse insistente, porque no procedimento médico eles têm um procedimento que a massagem cardíaca, eles abortam a partir dos 10 minutos, que ele já considera que a pessoa já não vai voltar mais. Aí ele disse, não, eu vou continuar tentando, eu vou tentar mais uma vez. Eles estavam muito cansados já, porque eles ficam muito cansados. Já estava fazendo a massagem cardíaca há 10 minutos. Aí ele disse, não, eu vou fazer mais uma vez. Aí ele disse que nessa última vez foi quando voltou o batimento, né? E a médica do plantão lá do SAMU, ela optou por não entubar ele dentro da ambulância. Porque ela disse, olha, se a gente colocar ele nos aparelhos aqui, chegar lá ao hospital, não vai receber ele. E aí vai ficar na ambulância e não vai ter UTI para ele, então vamos levar ele assim. Então isso foi um procedimento também de coragem dela e que salvou ele. Porque na hora que ele chegou no hospital, era um hospital público, lotado, especializado em coração, mas cheio, né? Então ele foi imediatamente levado para uma UTI de emergência para obter os primeiros atendimentos dentro do hospital. E aí esse médico que também recebeu ele lá foi um dos que conseguiu uma vaga num hospital particular. Foi ele que brigou para conseguiu e que, graças a Deus, no outro dia ela já estava lá no outro hospital onde ele teve o acompanhamento definitivo pela equipe médica. Esse médico que ela se refere aí e a médica que estava lá no SAMU, eu não conhecia eles, né? Mas o Claudir, que era o chefe dos socorristas, que foi esse que foi lá, insistiu, né? Fez lá
a desfibrilação, o procedimento e mais massagem cardíaca, né? O Claudio é a pessoa que eu conheci depois. Ele esteve lá no hospital, depois esteve lá na casa onde eu fiquei, onde a gente ficou hospedado. Eu vi no seu Instagram então essa foto. Queria aproveitar e deixar um abraço para o amigo Claudio. E divulga teu Instagram também, né? Para quem não segue ainda, pode falar o seu Instagram. Tá, eu tô lá como Daladir Monteiro. O meu Instagram não é lá muito rico, não, mas. Não, mas é importante que de repente a pessoa vai lá, segue, vê como é que foi, algum compartimento de alguma informação. Sim, e assim a gente vai incentivando e sendo incentivado. A rede social é importante por isso, porque a gente não só incentiva, a gente é incentivado também. Essa troca é muito importante. E falando em rede social, se você não segue ainda o canal do YouTube da 96FM, aproveita esse momento agora para seguir, ativar o sininho de notificações. O nosso canal já tem aí na faixa de 170 mil inscritos, um canhão de audiência. Dá o like no vídeo, se você não deu o vídeo, a entrevista está só no comecinho, a gente tem muita coisa ainda para falar, dá o like no vídeo desde agora e aproveita também para prestigiar os nossos patrocinadores, a Meia Maratona do Sol Sicredi e o Sesc RN. São duas empresas consolidadas, duas marcas fortes que estão aqui ao nosso lado, propiciando que a gente mantenha esse projeto no ar. meiadosol.com.br para inscrições na edição 2023, já está no segundo lote de inscrição, não deixa virar o lote, aproveita e faz logo a tua inscrição. E o sescrn.com.br, lá você encontra diversas opções para a prática esportiva, inclusive com academia climatizada. Agora voltando ao nosso bate-papo, Daladir, eu fiquei curioso quando a Luciana contou que as pessoas certas nos lugares certos. No momento do acidente, obviamente se você estava desacordado, estava inconsciente, mas pelo que você apurou depois, pelo que você ficou sabendo lá na hora, essas pessoas que te atenderam eram pessoas da prova, eram profissionais da prova, socorristas, ou médicos voluntários, alguém que tinha experiência com atendimento, se prontificou de momento também? Não, eram os socorristas e a médica do atendimento mesmo. Eram os profissionais contratados para isso. Para a prova. Sim, isso é muito importante. Perfeito. É o diferencial entre salvar uma vida e perder uma vida. E poucas pessoas sabem que as principais provas, as grandes provas do Brasil, inclusive aqui a Meia do Sol tem isso, nós, ao nos inscrevermos, todos os corredores inscritos têm direito a seguro médico para situações como essa. Situações que podem fazer a diferença entre a vida e a morte de alguém. Graças a Deus, você caiu no lugar certo, perfeito, cercado de pessoas certas. Bem isso. E aí, como é que foi o desenrolar da história? Você ficou quanto tempo lá em Florianópolis? E o que aconteceu desde a partir de então? Isso. O acidente aconteceu no domingo, no dia da prova. Eu fiquei na UTI nos 3 primeiros dias na tentativa de que eu retornasse, né? E eu vim retornar na quarta-feira. Permaneci mais alguns dias na UTI e depois a gente foi para o leito normal do hospital para ver a questão da cirurgia, da necessidade de se fazer a cirurgia. Ao longo desses dias foram feitos exames. Exatamente. Então, identificando qual foi a raiz do problema, onde foi a causa, para agir nisso. Perfeito. E ali a minha cirurgia, a prova foi no dia 23 de junho, a minha cirurgia aconteceu no dia 7 ou 8 de julho, salvo engano. 7 de julho, alguma coisa assim, nesse sentido, 15 dias depois. Essa cirurgia ela foi feita lá, Breno, porque os médicos não me autorizaram a retornar de voo, né? Até poderia, assim, numa tentativa assim, desesperada, se fosse o caso, de voltar aqui para Natal, a viagem seria de carro. Mas seria uma coisa de louco. Então, nós, a partir do momento em que a gente observou que estava em boas mãos, né, através do chefe de equipe, Dr. Daniel, Dr. Daniel, na ocasião não sei se ele ainda está, como médico-chefe da UTI do hospital, lá onde eu fiquei. Então, assim, ele disse, olha, o ideal é que você faça a cirurgia aqui. Então, eu fui apresentado aos médicos cirurgiões que analisaram a minha situação, fizeram análise nos resultados dos exames e a indicação era que era importante que eu fizesse a cirurgia lá, dado a minha situação e a necessidade de acompanhamento pós-cirúrgico. E assim foi feito. Então, nós ficamos nesse íntere
da viagem da prova até o nosso retorno em torno de 2 meses. Quase 2 meses nós permanecemos lá. Curiosamente, e aí um ponto... Você fez quantas cirurgias? Só uma? Só uma. A abertura, uma só. Foi 2 pontes safena e uma mamária. Numa única abertura. A cirurgia de peito Sim. aberto. Tem uma cicatriz aqui que eu deixo ela por lembrança. Na época, isso não tem que tratar, a questão do queloide e tal, né? Mas tranquilo. E nessa ocasião, assim, nesses dias todos, Luciana estava no hotel. Porque nós fechamos um pacote, nós fizemos um desenho. Eu sei como é. Você fecha tantos dias, um período para check-in, um período para check-out, compra passagem de ida e de volta, e aí tem que reformular toda a viagem. E a viagem inclui também passeio pela a cascata lá. Como é que... Nós íamos para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, isso. De lá. Uhum. E ainda tinha, inclusive, eu estava inscrito e fui contemplado com a inscrição da... Eu de contemplado porque era sorteio, né? Da Up Hill, né? Lá na Serra do Rio do Rastro. Era a maratona que estava engatilhada, né? Porque eu ia fazer na sequência. Na sequência, bom, não precisa mais dizer nada que não... que não rolou. Que não rolou. Não rolou ainda, né? Quem sabe um dia. Então, assim, a Luciana ficou esses dias todos no hotel, me visitando no hospital, ali nos horários que era permitido. Nos horários de visita, né? E lá numa dessas visitas, nós recebemos várias visitas, inclusive pessoas daqui de Natal que estiveram lá, estavam lá no período, me visitaram, quando eu fiquei na enfermaria, né? E uma das visitas surpresa, uma das visitas, no quarto, né, do hospital, uma das visitas surpresa que foi assim para a gente, foi mais um dos anjos, né, que Deus nos mandou, né, para me ajudar, na verdade, a família, foi uma senhora chamada Marineide, que é aqui de Caicó, ela é médica lá em Florianópolis, e ela ouviu falar que houve um acidente, né, com um potiguar, e ela ficou curiosa e foi lá nos conhecer. No dia da visita dela, foi tão boa a visita, né, foi tão bacana, né, e imagina, né? Sim. Ela médica, eu enfermo lá no hospital, e foi bem bacana. E ela percebendo, começou a perguntar para o Luciano a nossa condição de família, como é que estava lá, e ela ofereceu o apartamento dela para a gente ficar lá. E a gente ficou lá no apartamento dela por 30 dias, assim, foi super, super, super maravilhoso. Também queria deixar um abraço para minha amiga Marineide. Graças a Deus ainda existem seres humanos no mundo. Uhum. Parabéns, dona Marineide. Marineide. Parabéns, dona Marineide. Foi uma atitude digna de aplauso de pé. Então você ficou lá cerca de 2 meses após a cirurgia. Quase isso. Passou esse período, voltou para Natal, e aí veio a reabilitação. Perfeito. Eu já saí de Florianópolis com a recomendação para fazer a reabilitação cardíaca, né? Que consiste em atividade física monitorada. E aí eu fiz aqui numa clínica de reabilitação especializada, né, nesse segmento, e assim que eu voltei eu já comecei a fazer, já coloquei o tênis nos pés e já fui para a academia. Você fazia acompanhamento médico antes do infarto? Sim, tem um fato que é importante colocar aqui, Breno. Eu tenho um problema cardíaco diagnosticado. Sim. Em 2014, eu estava participando de um evento do banco, eu sou bancário aposentado, em Brasília, e eu senti uma dor de cabeça muito forte mesmo, daquelas perturbadoras. E estava no evento, era um evento grande, na ocasião era mais de 4 mil funcionários, e tinha algumas agitações, os movimentos, dinâmica de grupo, e era muito barulhento, aquilo me incomodou, e eu pedi permissão ao meu superior na ocasião para ir ao departamento médico. Por conta da quantidade de gente, tinha um departamento médico lá, sim, com médicos, enfermeira, etc. E na ocasião, a dor de cabeça não era a dor de cabeça da cerveja da noite anterior, não, nem da viagem, que nós tomamos uma cerveja na noite anterior, com os colegas do banco, né? Era problema de pressão arterial. Naquele momento, eu estava com uma pressão arterial muito alta. E aí eu saí de lá com a recomendação de consultar um médico para fazer os exames, um check-up. Até então você não sabia que tinha problema cardíaco. Então, 2014 foi meu primeiro check-up cardíaco. E aí eu fui diagnosticado com 3 obstruções coronarianas, que não tinha indicativo para cirurgia. Eu não fiz angioplastia. Fiz o tratamento através de medicamento, né, todo o tratamento. E aí a partir de então, eu comecei a fazer exames, além dos exames anuais do banco, né, os exames de rotina,
exames cardiológicos específicos. E vinha todo ano fazendo. Periodicidade anual. Ou seja, você tinha acompanhamento antes do infarto, continuou com acompanhamento depois, e curiosamente, a reabilitação é por meio do esporte. Sim. É por meio da atividade física, é por meio da corrida. E como você voltou sem sequelas, voltou a correr. Voltei a correr. Por algum instante na sua mente, passou a ideia de parar de correr? O trauma, fiquei com trauma, não vou correr mais. Não ficou. Inclusive, assim, o médico lá em Florianópolis, o cirurgião, né, ele disse que uma das coisas importantes que ele deveria saber é que realmente ele estava vivo em razão do condicionamento físico. Pelo fato de ser corredor. Porque o coração é mais forte, é maior. Um coração normal de uma pessoa que não faz atividade física não conseguiria ter tido aquele problema todinho e voltar. Então, assim, isso realmente foi um diferencial. Aí eu até perguntei para ele, mas a corrida foi o motivo de ter acontecido isso, né? E ele esclareceu que não, que qualquer outra coisa que pode ter sido um agravante, né? Assim, o cansaço, aí misturou com a emoção, porque qualquer outra coisa, até de repente um assalto, ou uma alegria, ou uma tristeza muito grande poderia ter causado. Uhum. São coisas muito parecidas que acontecem e que ocorrem. Então, assim, o fato de realmente ser corredor, né, e manter essa rotina de corrida, nesse momento fez bem para ele, sim. Ou seja, zero pensamento de abandonar a corrida. De maneira nenhuma. Eu acho que eu estava lá no hospital já fazendo planos, ela sabe disso, das corridas. Mas assim, é verdade isso que ela está dizendo, que o médico falou, né? E eu digo e repito isso, que quando algumas pessoas, Breno, dizem que eu sofri a parada por conta da corrida, aí eu digo que eu só não morri exatamente por conta da corrida. É a corrida juntamente com o fortalecimento, né, que eu faço, né, através da academia também, que eu me mantive forte o suficiente para segurar a onda do acidente, né? Foi um acidente gravíssimo, né? Assim, sem dúvida alguma foi gravíssimo. Se eu não tivesse condicionamento físico que eu estava na ocasião, provavelmente eu realmente não estaria contando a história aqui. E como eu falei na abertura do programa, no comecinho do bate-papo, ele não só saiu vivo, ele não só saiu vivo sem sequelas, ele não só voltou a correr, continua correndo até hoje, nos encontramos nos treinos da vida, nas provas da vida, como ele voltou a fazer maratona. A sua primeira prova oficial, o episódio foi em 2019, a primeira prova oficial, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, foi na Meia do Sol em 2021. Na Meia do Sol. Porque 2020 era pandemia, não teve nenhuma corrida oficial. Então, em 2021, a sua primeira prova oficial, fez 10 km. Eu me lembro que a gente se encontrou antes da prova, você disse, eu vou fazer intercalando, caminhada com corrida. E assim foi feito. Foi, exatamente. Eu levei a câmerazinha, fiz o vídeo lá pro nosso canal, Corre Dallas, tá? Canal do YouTube. É o canal do YouTube, é um canalzinho Corre Dallas. Olha aí. Eu tenho lá, faço umas gravações e tal. Então, assim, 2020 eu fiz a Meia do Sol. 2021, perdão. Fiz a Meia do Sol. Foi a minha primeira prova oficial. De lá para cá, eu já fiz 4 meias maratonas oficiais. A última foi a da PRF. Também fiz a da Meia do Sol, do ano passado. E fiz a Maratona de Natal. Né? Aí você vai dizer, mas por que você escolheu a Maratona de Natal? Justamente a prova que a gente pode dizer assim, uma das mais difíceis do Brasil, né? Pode dizer não, é uma das mais difíceis do Brasil. Pois é. Por que escolher Natal para fazer, né? Brenda, assim, eu poderia ter ido para o Chile, para Buenos Aires, na Argentina, Porto Alegre, Rio de Janeiro, mas assim, o que eu fiquei pensando, assim, quem é que vai me acompanhar nessa prova lá? Quem pode correr comigo nessa prova lá? Uma pessoa que possa estar ao meu lado e que se eu tiver vamos dizer assim, algum incidente, possa acionar a Luciana, possa acionar meu médico, né? Meu médico cardiologista. Aí eu escolhi Natal por conta disso. Escolhi um grupo de amigos que me acompanharam na prova. Eu estou em casa. Então, assim, teve um grupo de amigos que me acompanhou de bicicleta,
né, a turma do Cavalo Manco, do grupo Cavalo Manco, me acompanhou de bicicleta ali, um sobrinho dela que ficou ali margeando a prova, não acompanhando porque o percurso não dá para o carro ir ao lado do atleta, mas ele ficou nas proximidades enquanto eu corria. Na verdade, o sobrinho dela não, o sobrinho dela e mais alguns familiares dela ficaram acompanhando ali ao longo da prova. Eu corri com o GPS ligado, ativo, passando informação online de onde eu estava online. Em que ponto você estava na prova? Isso, usei o Strava, né? Sim. O Strava. E assim, então eu quis correr com essa segurança. A prova foi muito boa, fui vencido pelo cansaço. A quebra natural do atleta. Que pode acontecer em qualquer maratona. Pode acontecer, mas não teve nenhuma incidência além da quebra de perda de ritmo e de umas caminhadas assim que eu fiz no final da prova. Mas terminou a prova? Terminei a prova. Concluiu a prova? Terminei a prova, terminei muito bem, bem fisicamente, e a gente foi naturalmente, depois do agradecimento, foi comemorar. Essa que foi minha 13ª maratona. É porque você tinha feito 12 antes de Floripa? Foi justamente na prova do número 12. A prova de Floripa foi a 12ª. Foi a 12ª, né? A Natal foi a 13ª. Pretende continuar fazendo maratona ainda? Sim. Eu tenho... Para esse ano não, eu abortei a possibilidade... Abortei assim, por uma decisão pessoal. Eu vou curtir, vou fazer as provas menores. Fazia tempo que eu não fazia, por exemplo, provas de 5 km. Que a gente começa a correr maratona, de 5 km vão ficando... É verdade. Não é que elas não se tornem importantes, que elas são importantes, né? Mas você não se inscreve. Não se inscreve. Acaba se treinando para outras provas. Porque às vezes a prova ali acontece no sábado ou no domingo e você naquele sábado ou domingo tem um longão para fazer. Aí, enfim, por questão da opção mesmo. Então, por questão da opção, esse ano eu resolvi não fazer maratona. Mas tem um plano sim para o ano que vem, a gente ir a Paris, né? Eu quero fazer a minha 14ª prova em Paris. Vou me preparar. Vai fazer em grande estilo, hein? Em grande estilo. E aí já está o convite aberto, ela já aceitou, né? Ela vai fazer a primeira maratona já não está mais aberto não, já está fechado. Ela vai fazer a primeira maratona dela. Aí, então a Luciana vai para a primeira maratona na sua 14ª logo em Paris. Muito chique, viu? Assim, e ela tem histórico de corrida, né? Ela já veio comigo desde 2014, já fez várias meia maratonas, né? Então assim, ela não vai fazer... por fazer, ela vai fazer, se preparar, pegar um ciclo duro, né, um ciclo de treinamento de uma maratona, mas isso aí eu vou... A prova em Paris é em abril do ano que vem. Abril, Vai começar o ciclo aí justamente no verão. Vai pegar dezembro, janeiro, fevereiro. Eu já fiz maratona em maio, é um ciclo que fiz no Chile, né? É um período duro de treinar, mas tem um lado bom. Treino difícil, prova fácil. Pois é. Então, se você está treinando duro lá, a prova vai sair melhor. Daladia, o que é que representa o esporte na tua vida? O que é que representa a corrida na tua vida? Cara, Dentro de uma história como essa. Então, veja só, né? Eu sou bancário aposentado, né? Mas é interessante que eu gosto de me apresentar como maratonista. Assim, né? O que é que você faz? Eu faço maratona. Realmente eu saí eu deixei o trabalho por aposentadoria. Por idade, tá? Apesar de eu ainda ter uma idade bem jovem ainda, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então eu tive essa oportunidade de, aos 50 anos, conquistar o direito de me aposentar, né? Por tempo de serviço, né? 35 anos de trabalho. Eu comecei aos 15, oficialmente, inclusive, né? Então me aposentei e me dediquei realmente à família e à atividade física de corrida, agregando o trabalho de força. Eu recebi alguns convites para entrar na bike, mas eu ainda não parti para esse segmento. Então, assim, o esporte para mim, cara, é a manutenção da minha alegria, de estar vivo, de saber que à tarde eu vou ter um treino para fazer, de que eu vou correr com ela, que eu vou correr, alguns treinos eu faço no ritmo dela. Assim, é uma atividade, para mim, muito prazerosa. Não é sacrifício, nunca foi, por exemplo, treinar para a prova de maratona, que é duro, são treinos duros, correr 30 km aqui em Natal, muitas vezes sozinho, porque nem sempre você, mesmo estando dentro da assessoria com muitos alunos, nem sempre você está ali com um grupo de pessoas que correm no mesmo ritmo. Aquela distância. Aí você quer fazer um treino mais técnico, hoje eu vou correr 30 km sem pausa, simulando de fato uma prova, porque é comum a gente fazer um longão, na hidratação faz daquela paradinha, né? Uhum. Mas não, então assim, é bem isso. Os treinos da atividade física para mim são importantes para a minha vida mesmo, porque é o que eu faço hoje. Cuidar do meu filho. Até o ano passado eu ia deixar ele na escola e voltava. Eu brincava com os meninos dizendo que tinha colocado um transporte escolar
que estava com um cliente. Era ele, né, o menino, né, o Giovanni. Mas hoje ele já está fazendo faculdade, eu não vou deixá-lo mais na faculdade todo dia, então eu acordo, faço as minhas leituras da internet e vou cuidar da minha vida através do esporte e conviver bem com a família. Abandonar o esporte nunca passou pela sua cabeça? Não, de forma alguma. Pelo contrário, Breno, me causa surpresa. É porque um episódio como esse poderia ter gerado um trauma em você, ou no filho, ou na esposa, e dizer, não corra mais nunca, pelo amor de Deus. E isso não aconteceu. Não, eu não permiti que esse tipo vamos dizer assim, de palavra me deixasse contaminar. Porque é muito comum você se depara, tá vendo? O cara corre, não corra mais não. Alguns amigos ainda dizem, inclusive, né? Amigos que não são de corrida. Sim. Não corra mais não, você é morrendo, você vai morrer correndo. Muito pelo contrário, cada vez que eu corro mais, eu me fortaleço. Cada vez que eu pratico atividade física e de musculação, eu fortaleço o meu coração. Então eu estou cada vez mais seguro de que estou melhor. Não tenho medo de correr, não tenho medo de desafios. É claro, não faço mais corrida assim, para a morte. Não faço corrida para a morte. Mas ao longo do tempo... Corre para a vida. Ao longo do tempo, digamos assim, o meu treinamento, o trabalho do meu preparador físico e do meu preparador de corrida, o meu treinador de corrida, são para que eu fique cada dia melhor. Então é natural que eu evolua na corrida. Então, se eu fazia uma prova de meia maratona para tempo X e hoje eu faço X menos alguma coisa, né, um tempo melhor, não é que eu estou correndo para morrer, é que eu estou mais bem preparado. Sim. Então eu consigo fazer num tempo menor, com mais segurança, chegando melhor, sem correr para a morte. Agora, a mesma pergunta que eu fiz a você, eu faço a Luciana. O que é o esporte na sua vida, na vida de vocês como família? Hoje a gente pode dizer que o esporte foi a salvação, né? Então, assim, a gente vive bem, busca realmente trazer o esporte para dentro de casa e divulgando também, né? Divulgando para os nossos conhecidos, famílias, amigos, estimulando mesmo. O esporte faz parte da nossa vida. Eu fiz questão de convidar você, de trazer você para contar essa história, porque para justamente reverter mitos, desmistificar conceitos que são usados por preguiçosos e por até pessoas que têm, eu diria, má intenção de desinformar. A corrida, como você esclareceu muito agora, foi o que te salvou a tua vida. E é o que vai continuar salvando. Se você não fosse atleta, poderia ter tido grandes chances de não estar aqui. Perfeito. E esse esclarecimento, que você tem noção disso, te fez manter-se no esporte. Eu estou no caminho certo. Eu estou no lugar certo. Não tem por que sair daqui. Foi o esporte que salvou e é o esporte que está continuando a salvar. Então, quem diz que não corra mais não, você vai terminar morrendo. Morrendo todos nós vamos um dia. Mas a gente corre para continuar vivos por muito mais tempo. Perfeito, Breno. Tem assim, eu vou dar 2 exemplos que não são positivos, né? Mas não vou citar o nome de pessoas. Mas são 2 pessoas que eu conheço. Uma delas é que tem problema de obstrução coronariana. Acredito que muita gente tem. Muita gente talvez nem saiba que tenha. E muita gente tem e trata apenas com medicamento. Tranquilo. Atividade física, recomendável? Sim, claro que é. Então, assim, eu fiquei muito surpreso quando um amigo meu, uma pessoa conhecida nossa, disse que na casa dele, quem carregava o bujão de gás era a mulher. Porque ele tinha obstrução coronariana e não podia fazer força. Cara, isso não existe isso. Então a mulher carregava o bujão de gás, porque não, eu não posso fazer força porque eu tenho obstrução coronariana. Outro exemplo foi mais recente. Eu conheci um rapaz que sofreu um acidente também vascular numa prova, e ele estava me relatando. Eu conheci ele na prova, né? Foi lá na Corrida da Fogueira em Corajosos. Também vou me permitir não citar nome, tá? Sim. E ele relatou que após o acidente ele foi terminantemente proibido de praticar corrida.
Por um médico. Por um médico. Um médico cardiologista. Aí eu fiquei surpreso, eu disse, não pode, não pode. Então, provavelmente ele deve ter procurado um médico errado. Não sei. Mas ele tentou explicar que o médico disse a ele que o acidente dele causou uma deficiência muscular do coração, porque o nosso coração é músculo, né? Uhum. Então causou uma deficiência que, se ele praticar atividade física, é capaz de ele vir a óbito. Assim, é loucura isso. São médicos muito conservadores, né? Assim, em se tratando de medicina, é sempre importante você ouvir outras opiniões, outras visões. Uhum. Se consulta com outro médico. Perfeito. Para ouvir outro médico, ouvir outro laudo, ver outro laudo, ouvir outro médico, quer dizer, não ouvi um, ouvi dois, deixa eu ouvir um terceiro então, porque aí eu faço um confronto de opiniões, de ideias, se basear apenas pela... Não tô julgando, não sei nem quem é o médico, não se trata disso, mas, de repente, o problema dele, se for estudado de outra forma, deverá... Eu já entrevistei aqui um médico cardiologista, o Dr. Renato Max, e ele disse, se algum médico chegar para você, o cardiologista que disse, se algum médico chegar para você e disser você está terminantemente proibido de praticar esporte, se consulte com outro médico. Certamente, essa visão desse médico pode estar errada. Perfeito. Pode estar errada. Pode estar errada. Não estou dizendo que está, mas ela pode estar. É provável que esteja. Inclusive, eu vi a entrevista do Dr. Max, achei sensacional. Né? Já recomendei, ela vai assistir, porque a entrevista do Dr. Max, né? Renato Max é sensacional. Muito esclarecedora. É sensacional. Foi o episódio 2 aqui do podcast. E aí, como eu vim dizendo, Daladi, eu fiz questão de trazer você aqui para mostrar para as pessoas, porque é um exemplo. É um exemplo de superação. É um exemplo de ressurreição e superação por meio do esporte. Você foi um cara que infartou numa corrida e eu conheço dezenas de pessoas que iriam pensar assim, não vou correr nunca, jamais. E não. Superou o trauma, superou o acidente cardiovascular e decidiu continuar correndo. Perfeito. Eu quero continuar sendo maratonista de urbana, né? Essas provas sem ser urbanas. Off-road, trail. Eu não vou porque são provas muito difíceis, muito duras e que tem uma assistência médica comprometida. Não é que a prova não ofereça, mas você tem alguns ambientes que não chega carro, não chega ambulância, aí eu acho, no meu caso, arriscado. Embora poderia fazer, mas por opção não faço. Mas as maratonas de ruas eu pretendo fazer mais. Talvez aí uma por ano, quem sabe. E voltar a fazer Floripa, né? Pois é, eu tinha guardado essa pergunta para o final. Como a de Florianópolis, você cruzou a linha de chegada, concluiu a prova, deu o relógio, mas não se lembra de mais nada? Eu não recebi a medalha. Não recebeu a medalha. Tá com essa lacuna aberta. Recebi a medalha assim, mas foi de outro evento, foi o professor Betinho quem trouxe, e lá na tenda da SC ele me entregou, né? Não foi lá na prova. Tem Flavinho da ST, eu quero deixar um abraço para Flavinho. Figuraça. Figura. Ele gosta de brincar. Ele disse que eu morri, fui lá no céu, aí Deus falou assim, peraí, você terminou a maratona, não recebeu a medalha, depois eu volto para receber. Volta a buscar. Então vai ter que correr a maratona de novo. Bem isso. Já tem plano de quando vai ser essa outra de Floripa aí? Não. Ano que vem é Paris. As coisas vão deixar as coisas acontecer naturalmente, né? Fazer a prova de Paris, eu quero fazer uma prova bem preparada, fazer uma prova bem feita. A prova permite que você faça uma prova muito boa, né? E, claro, aproveitar a viagem, evidentemente, né? Nós somos maratonistas turistas, né? E aí, na sequência... Maraturistas. Isso. E, na sequência, aí, fazer outros planejamentos. Eu tenho planos, se Deus assim me permitir, de fazer algumas grandes maratonas. Beleza, meu amigo. O nosso tempo tá aqui, já estamos nos encaminhando. A gente começa a bater o papo, o tempo vai passando rápido. Eu queria, antes de encerrar, antes dos agradecimentos, eu queria me dirigir a você que está aí assistindo e ouvindo, dar o principal, dá o joinha no vídeo. Não custa nada para você e nos ajuda a manter o propósito, nos ajuda a manter o programa no ar de uma forma gratuita e simples. Se inscreve também no canal da Rádio 96 FM, que estamos bombando com quase 170 mil inscritos, e prestigia os nossos patrocinadores, que não são quaisquer patrocinadores.
simplesmente a Meia Maratona do Sol Sicredi, meiadosol.com.br, se inscreve na Meia do Sol, você que vai correr, você que sabe que vai correr. Você nunca correu uma prova, tem uma curiosidade? Vai na melhor prova do estado, vai numa das melhores do Nordeste, uma das principais do Brasil, Meia do Sol. Tá no segundo lote, tá para virar a inscrição, então não deixa, o valor da inscrição não deixa ficar mais caro, se inscreve logo. O nosso outro patrocinador, o Sesc, sescrn.com.br. Se você que está aí sedentário ou tem vontade de começar no esporte, não sabe como começar, sescrn.com.br tem diversas opções para te ajudar. De cabeça que eu vou lembrar Pilates, por exemplo, vou lembrar outro, academia. E a academia lá no Sesc é climatizada para você fazer seu treino, malhar em grande estilo e no conforto. Beleza? Eu queria agradecer demais as presenças de vocês, agradecer por ter aceito o convite, Luciana, Daladier. A história de vocês é uma história bonita, é uma história marcante, porque de fato não é todo dia, não é sempre que um corredor, o cara é corredor, atleta, maratonista, tem uma parada cardiorrespiratória durante uma prova, passa 15 minutos em parada cardiorrespiratória, 15 minutos, volta à vida, sem sequelas, volta a correr e volta a fazer maratona. São vários milagres em sequência e você é um desses milagres vivos. É uma honra poder entrevistar um cara assim. Muito obrigado por ter aceito. Tá, Breno, eu agradeço a você pela ocasião e agradecer a cada uma das pessoas, e foram muitas pessoas que oraram por mim, que transmitiram energia positiva. Eu tenho convicção absoluta que essa força, essa união que foi formada em torno do meu nome, da minha lembrança, da minha pessoa, foi muito bom para mim, de forma espiritual e até fisicamente, né? Assim, e hoje eu estou nas ruas, as pessoas me conhecem, né? Seu Daladier, me abordam para dizer, olha, eu orei por você, eu estava torcendo por você, isso é muito positivo. Queria deixar esse agradecimento aqui, por isso é muito bom e me fortalece muito. Né? Muito mais do que quando alguém diz assim, rapaz, para de correr, você vai morrer. Isso não me influencia de jeito nenhum. Então eu queria agradecer a cada um de vocês que estão ouvindo o programa e que, na ocasião, tomaram conhecimento e torceram por mim. Obrigado também, Luciano. Obrigada a você. E obrigado a você que assistiu, a você que nos ouviu, a você corredor, que você já é atleta. Toma esse exemplo para continuar, para perseverar, para traçar novas metas, para seguir, para evoluir. E você que está, por acaso, ouvindo, assistindo, e não comecei ainda, olha que exemplo, olha que história. É agora a hora de começar. Muito obrigado a todos. Nos veremos na próxima terça-feira, se Deus quiser. Até lá. Oferecimento: Meia Maratona do Sol Sicredi está chegando. A maior corrida de rua do Nordeste. Vem viver, vem sentir, vencer. Inscreva-se, meiadosol.com.br. No Sesc, acreditamos que a vida é feita de momentos únicos para você e sua família. Acesse sesc.com.br e saiba mais. A vida acontece com o Sesc.